Bom, para iniciar aqui o painel, nós vamos convidar aqui ao palco os palestrantes que vão conduzir aqui esse painel. Então, por favor, vamos receber e seja bem-vindo Leonardo Schenck, que é sócio do Terra Tavares Elias Rosa Advogados e também professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vamos receber também Antônio Carlos Miró, gerente de projetos e operações de pedágios da Capst Trafficom Brasil. Seja bem-vinda também Jamile Sabatini Marques, diretora de inovação e fomento e diretora do Think Tank e da Associação Brasileira das Empresas de Software. Vamos receber também o Marcelo Cardoso Fonseca, superintendente de concessão da infraestrutura da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. E quem vai conduzir aqui o nosso debate será a Lilian Campos, que é superintendente de inteligência de mercado da Infra SA. Lilian, é com você, tá bom? Um ótimo debate a todos. Boa tarde a todos. Está escutando? Estamos aqui já na reta final do evento. Gostaria de agradecer a participação aqui no nosso painel ao Leonardo, que eu conheci recentemente, Antônio, Jamile, Marcelo Fonseca, que já convivo já em várias iniciativas, né? Tanto pela Infra SA quanto pela NTT. Enfim, como foi dito, a gente vai fazer aqui um esquema de um talk show, né? Teremos algumas apresentações e a nossa intenção é debater, né, esse novo ciclo de concessões no Brasil e os impactos ou as contribuições que as inovações tecnológicas podem trazer, né? Nós tivemos aí nos últimos anos assim, significativos avanços tecnológicos e regulatórios também, né, que buscam melhorar o nível de serviço para o usuário final, redução de congestionamentos, redução de filas, redução de emissão de poluentes, redução de custos, né? Então, nós percebemos, né, inclusive em todas as atividades que a Infra SA desenvolve, de planejamento de longo prazo e também de planejamento de médio e curto prazo, como essas inovações tecnológicas repercutem de maneira positiva nos cenários futuros do Brasil, né? E tem aí um papel bastante importante de regulação, de fiscalização, de como incorporar isso no dia a dia nas nossas operações rodoviárias, né? Então a gente vai dar início aqui a esse debate. Gostaria de passar a palavra inicialmente para a Jamile, que fará uma apresentação do seu tema, mostrar aí as oportunidades do mercado de software, os desafios. Por favor, Jamile, sinta-se à vontade. Obrigada, Lilian. Vocês me escutam bem? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar nesse painel, né, com todos vocês, estão especialistas nesse tema de rodovias. Então é um prazer estar aqui. Agradeço ao P3C, a Paula Faria pelo convite. Uma boa tarde a todos vocês. Então eu vou falar um pouquinho, eu sou da Associação Brasileira das Empresas de Software. Eu vou dar um panorama, né, do que a gente vem cuidando, tratando dentro da ABS e também aproximando desse tema de rodovias, tá bom? Então, como você se posiciona em um mundo onde tudo é software, né? É uma pergunta que a ABS faz. E aí é como que o que a gente tem pensado e trazido hoje em dia? O que a gente busca como propósito? Um país mais digital e menos desigual. Então esse é o propósito da ABS e que a gente quer um país mais conectado, com mais civilidade, mais cidadania, com mais competitividade, com mais sustentabilidade. Então a ABS, ela busca a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E a gente entende que tecnologia é meio nesse processo, né? Então a tecnologia ela vem para nos ajudar, mas o que a gente quer é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí eu trouxe aqui sobre o mercado brasileiro de software
Esse que está disponível, ele é o de 2024, mas a gente vai lançar agora dia 20 de março, estão todos convidados, já um novo estudo desse mercado brasileiro. Esse estudo tem 20 anos no mercado, ele é uma referência porque é o único estudo que existe desse mercado, né? Então, o governo usa banco de desenvolvimento para ver as linhas de fomento, quais são as tendências, as empresas para saber para que linha que está indo em termos de competitividade, os desafios. Então, quem quiser, está tudo isso disponível. Eu vou apresentar de forma rápida alguns dados do setor em termos de Brasil, tá? Então aqui, ó, o mercado mundial de TI de 2023, que foi apresentado nesse estudo de 2024, mostra como é que nós estamos. Então o Brasil ele está em 10º lugar, representando 1,6% do mercado mundial. E Estados Unidos com 40,6%. Então mostra que a gente pode crescer, tem espaço para crescimento. Quando a gente olha lá, o Japão está em 3º lugar. Um país deste tamanho, né? Então, assim, como tem espaço de crescimento para o Brasil. No mercado da América Latina, o Brasil está em primeira posição, se destacando, né, nesse mercado, com 37,5%. Aqui, em termos de investimentos, hardware, software e serviços, como é que está? Então, 49,8 bilhões de dólares. E aqui, só para vocês verem um panorama em termos de como é que é em mundo, como é que está dividido, hardware, software e serviços, né? Então, hardware com 43%, serviços com 26% e software com 31%. Essa é uma média mundial. O Brasil, ele está mais ou menos acompanhando a média mundial. Aqui são os países desenvolvidos e lá os países em desenvolvimento, tá? Então, a tendência é que diminua hardware e aumente software e serviços. Então essa é uma tendência mundial. Aí, aqui está o QR Code, se alguém quiser ter acesso ao estudo, está à disposição de vocês. E aí vocês vão encontrar nesse link os 20 últimos estudos, né, que a gente tem. Aqui falando agora sobre transformação digital nas rodovias, né? Inovação e conectividade para um Brasil mais eficiente, que é o tema do meu painel. Como eu falei, a gente tem a tecnologia, mas a gente sabe que tecnologia é meio, né? E que a solução está nas pessoas. Eu trouxe a fotinho aqui de um prêmio Nobel de Economia, a senhora Elinor Ostrom, que ela fala que a solução está nas pessoas e que ela desenvolveu, o prêmio Nobel dela é sobre a teoria dos comos. O que são comos? Então eu trouxe aqui para vocês. Comos são bens comuns. Por exemplo, uma praia é um bem comum, é onde todo mundo pode usar sem pagar. Uma praça é um bem comum. E os dados, eles são um bem comum, sempre que divulgados de forma coletiva, né, de como trabalhar um dado em prol de uma sociedade. Então o dado ele é um bem comum, né? E aqui ela mostra assim, de como a gente pode cooperar através do bem comum, que são os comos. Como é que a gente trabalha a partir deste bem comum? Então aqui eu trouxe o cidadão como um co-criador, né? O cidadão ele participa da sociedade e de um governo como co-criação, usando a inteligência do coletivo. Então, por exemplo, na hora que o governo ele abre os dados, ele desenvolve empreendedorismo, ele desenvolve inovação, né? Gera transparência. Então, e ele usa a inteligência do coletivo para essa cocriação, né? Então, o desejo de participação da sociedade e transparência. Mostra essa fotinho aqui, né? Toda a tecnologia, as pessoas desenvolvendo, criando. E a Elinor Ostrom, ela também fala que nada melhor do que o cidadão para conhecer o problema da sua cidade, o problema que ele enfrenta no seu dia a dia. Então, se você coloca o cidadão para desenvolver, para cocriar, ele conhece aquele problema que ele enfrenta no dia a dia para trazer uma solução. E aí, a parte de empreendedorismo como promoção dos ecossistemas de inovação.
Então aqui, ó, ambientes colaborativos, né, que trabalham em plataformas de inovação aberta. Por exemplo, um hackathon que você promova para resolver um problema que a cidade tenha ou que aquele produto tenha, né, uma rodovia, você mostrar quais são os objetivos daquele hackathon, coloca uma plataforma de dados para desenvolvimento, gerando ecossistema de inovação. O governo ele acaba sendo um facilitador desse processo, né, e ele traz ele é um validador também desse processo. E aqui quais os desafios, né, que a gente tem hoje. Resiliência cultural, em termos de servidor público, muitas vezes. Uma capacitação, que precisa trazer treinamentos. Inclusão digital, que a gente precisa trazer a parte de letramento digital. Integração de sistemas, que hoje é um desafio em muitas áreas de governo e desafios das empresas de tecnologia também. E foco estratégico, né? Abordagem centrada no cidadão. E quais são as oportunidades? Aproximação, fortalecimento da relação entre governo e cidadão, agilidade, melhorar atendimento e exaustão, né, de execução de atividades. Desculpa. Histórico de transparência, gestão eficiente, desburocratização, políticas assertivas, que daí, por exemplo, quando eu tenho uma gestão em cima de dados, eu consigo fazer uma gestão muito mais eficiente e com menos custo. Por exemplo, a nossa mente é muito acostumada a pensar em infraestrutura de asfalto, por exemplo. Né? É mais fácil eu pensar eu moro em Santa Catarina, em Florianópolis, é mais fácil eu pensar numa nova ponte para resolver o problema entre a ilha e o continente. Mas se eu começo a trabalhar a partir de dados, entender os fluxos, os horários das escolas, o horário de trabalho, eu consigo fazer uma gestão extremamente eficiente e muito mais barata para a cidade. Então, mas só que a nossa mente está muito focada na infraestrutura de uma rodovia, por exemplo. Mas a rodovia mesmo, ela pode ficar muito mais eficiente se usa tecnologia, dados, e o investimento é melhor. Então essa transformação digital, ela é muito importante e eficiente e eficaz em termos econômicos também. E as parcerias estratégicas, né? Fomento e colaboração do poder público. Aqui, sobre as parcerias estratégicas, assim, o que é estratégico? Pensar na inteligência artificial, que a gente precisa trabalhar. Então, estratégia brasileira de inteligência artificial, a gente precisa pensar em regulação específica por área, não adianta a gente ter uma regulação para todos os setores de forma igualitária. A capacitação que precisa ser feita para a inteligência artificial e uma governança também nessa área. E uma preocupação, é uma oportunidade e uma estratégia, a gente pensar em segurança cibernética, que é uma fragilidade e um desafio muito grande, porque hoje a gente não tem profissionais de segurança cibernética, é uma falta muito grande no mercado e todos os setores vão precisar desses profissionais. E também a parte de infraestrutura e cidadania, né? A gente sabe, assim, hoje em dia você fica sem internet, é como se você estivesse sem ar, né? E quanto que falta dessa infraestrutura nas nossas estradas. Você sai das capitais, você já vê como é difícil. Você vai fazer uma reunião com pessoas de outras regiões, assim, longe da capital, fica caindo a internet, né? A gente vive isso no nosso dia a dia. E como essas pessoas têm dificuldades. Então, o país ele precisa olhar para esse tipo de infraestrutura para ter esse desenvolvimento. Eu considero que meus colegas vão falar sobre isso, porque eu acho que é um desafio no dia a dia deles, né? Essa falta de infraestrutura. E fomento à inovação, né? Todos esses hackathons que eu falei, esse fomento de ecossistema, a gente precisa de o fomento. E meu doutorado é sobre fomento à inovação e estudei muito Schumpeter, né? Um economista, que ele fala
que o desenvolvedor inovador, né, o empreendedor que vai ali, cria novos mercados, ele precisa ser fomentado, porque ele está criando novos mercados, ele está quebrando barreiras, ele está correndo risco. Então o governo ele precisa ser parte desse risco, porque ele vai gerar emprego, ele vai gerar desenvolvimento econômico. Então o fomento à inovação é extremamente importante para todo esse processo. E aí a ABS tem uma agenda regulatória, acabou de lançar, está disponível no nosso site, tem tudo isso que eu falei aqui sobre inteligência artificial, segurança cibernética, fomento, todos esses futuro do trabalho, todos esses temas que estão na mídia todos os dias, né? E com o olhar da ABS, qual é o posicionamento da ABS em termos de olhar de futuro. Então, quem quiser está à disposição, esse material. E aqui, só mostrando um pouquinho das iniciativas da ABS relacionadas a esse painel. A gente tem um grupo de trabalho de compras públicas, que as nossas empresas se unem para discutir os desafios e possibilidades. A gente tem um vertical de negócios de cidades inteligentes para aproximar as empresas do governo, academia e sociedade. E a gente tem um guia de fomento à inovação, que a gente é uma parceria com a BGI, e esse guia ele está sendo reformulado e vai ser lançado agora no final deste mês, tá? de março, mês de março. Então é isso, a ABS hoje ela tem 2.000 empresas, ela representa 80% do PIB do segmento do setor de tecnologia, a gente está em 24 estados, 77% é de micro e pequenas empresas, as grandes também estão todas conosco, então é bem interessante assim, para ter essa troca, é um local de networking, de muito trabalho conjunto, a gente tem os comitês de GTs que tem bastante troca entre as empresas, e a gente representa 260 mil empregos diretos. A gente que eu falo são as nossas empresas. A gente é signatário do Pacto Global da ONU e a gente segue os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então a gente também tem todo um olhar de sustentabilidade e a gente leva isso para as empresas associadas. É isso, eu estou à disposição de vocês e convido quem quiser conhecer um pouco mais a ABS e ter essas trocas, a gente está à disposição. Lilian, obrigada. Obrigada, Jamile. Parabéns. A ABS, eu acompanho o trabalho da ABS há anos, né? A minha formação ou a minha origem é na área de TI, então assim, aprecio muito a agenda de trabalho que a ABS realiza, reconhecimento da indústria de software. Acredito que os números que você mostrou aí são muito significativos, o Brasil numa posição de liderança, né, entre os países emergentes. E essa agenda regulatória, que eu tive conhecimento há pouco tempo, né, que a ABS trabalha muito voltada para esse papel da privacidade de dados, essas discussões recentes que a gente tem da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu pergunto a você, né, considerando esse ambiente de segurança de dados e de privacidade e, digamos assim, esse ambiente que nós temos hoje, que é vital para a gente assegurar a mobilidade, né, a acessibilidade, que é o dado em si, a produção do dado, o compartilhamento do dado, né? Vários sistemas hoje de gestão, de tráfego, de monitoramento precisam do dado, o dado preciso, o dado confiável, né, para poder serem operados. E aí, na sua opinião, né, como que fica essa questão prática, né, específica da segurança de dados, da privacidade do usuário, que é um aspecto também que se fala muito nos sistemas, não só de gerenciamento inteligente, mas do próprio free flow, né? Como você ali identificar o usuário, como o usuário, digamos assim, ele poder ser, digamos assim, notificado que ele tem que fazer ali um pagamento, né? Então, assim, como que fica na sua visão essa questão da regulação, da segurança e da privacidade de dados, nesse ambiente que nós precisamos ter o compartilhamento e o acesso dos dados para essa gestão, essas gestões, né, desses sistemas? Oi, obrigada, Lilian, pela pergunta. A ABS trabalha bastante realmente com essa parte de LGPD, a gente tem um grupo para discutir isso e a gente acabou de lançar, faz acho que uma semana,
um livro sobre essa parte de LGPD, a ética, né? A utilização e a ética. Está à disposição no nosso site, quem quiser baixar. Então, assim, o que a gente sabe, que a gente prega, é a responsabilidade do dado e de como que ele é tratado. É o que você falou. A gente muitas vezes tem o dado, mas o dado ele não tem aquela qualidade, você não consegue trabalhar, né? E assim, realmente, claro que proteger o cidadão, mas o dado sempre usado de forma coletiva, e aí todo um sistema de segurança cibernética por trás. Eu acho que isso que é o importante, né? Na ABS, o fato de você trabalhar com muitos empresários do setor de tecnologia, não pega o Wi-Fi, não pega isso, não faz isso. Fica todo mundo sempre muito preocupado, porque a gente está sofrendo muita invasão hoje em dia. Mas tendo uma rede segura e se for facilitar a vida do cidadão, tipo assim, estou usando o dado para facilitar a vida do cidadão, ele vai ali passar, ele vai ser automatizado, não vai ficar naquele trânsito, né? A minha preocupação como pessoa, cidadã, por exemplo, é com uma entrada de um prédio que não tem estrutura nenhuma e eu estou pondo meu rosto, eu estou pondo... Aí cada vez eu vou lá e falo, agora você deleta, por favor. Eles fazem de conta que deletam, não deletam. Mas, assim, uma estrutura, por exemplo, de governo, que tem toda uma segurança por trás, eu acho que é totalmente diferente a discussão, né? E que precisa ser feito, a gente precisa utilizar, né? E a gente precisa de representatividade de associações como a ABS para liderar e conduzir discussões nesse sentido. Contem conosco. Isso. Bom, passar agora aqui um pouco para falar de regulamentação e vou pedir aqui para o Marcelo se apresentar e seguindo, né, essa linha que a gente já falou aqui de padronização, como incorporar essas tecnologias, né, no nosso ciclo aí de concessões, né, como que de alguma forma essa padronização a gente pode considerar ou assegurar alguma garantia, né, de compatibilidade ou de confiança aos sistemas, como que isso hoje é considerado na modelagem das concessões que a Agência Nacional de Transportes Terrestres atua? Muito boa tarde. Primeiramente agradecer aqui ao P3C pelo convite, né, de poder compartilhar um pouco da nossa experiência da NTT, tanto na estruturação dos novos projetos, mas mesmo naquilo que a gente vem testando de soluções tecnológicas, né. Existe um norte das nossas revoluções, que é a tecnológica, também a regulatória, comportamental, mas é uma linha que a NTT acredita bastante que nós devamos evoluir nos próximos anos e estamos aí fazendo testes regulatórios, né, sandbox regulatórios em áreas importantes de tecnologias de fronteira. Então gostaria de colocar um pouquinho sobre cada uma dessas possibilidades, né, o Free Flow e o HS Win que estamos testando hoje e falar um pouquinho das perspectivas de como isso deve ser incorporado à nossa rotina dos contratos de concessão. Então, primeiramente, quanto ao Free Flow, nós estamos aí num processo de aproximadamente 2 anos de condução do experimento, que tem dado resultados bastante interessantes, né? Ele utiliza uma rodovia bastante potente, né, dentro do nosso sistema, que é a Rio-SP, que carrega ali a Dutra, né, a BR-116 e a BR-101, a Rio Santos, e que tem uma particularidade de que a Rio Santos ela é só 5% da receita que a gente tem do sistema todo. Então era um ambiente perfeito para a gente testar, fizemos a nossa primeira experiência de Free Flow dentro da NTT, e ali, junto à CCR, né, condução da nossa Superintendência de Rodovias, pessoa do Fernando Feitosa aqui, que teve à frente de todo esse projeto, estamos colhendo agora resultados bastante interessantes. Não só do teste de tecnologias, né, porque isso de certa forma já era bastante conhecido na experiência internacional, mas principalmente em relação à inadimplência, que era a grande incógnita, e o comportamento do usuário, justamente, né? Como é que a gente faria essa relação, essa ponta comercial que começa a ser desenvolvida da relação da concessionária, que vai além daquela barreira física da praça de pedágio. E a gente tem percebido a adesão bastante forte ao sistema, né? Nosso dado de inadimplência ele flutuou acima dos 20% no início do experimento, ele chega hoje a aproximadamente 7% de inadimplência, então nos dá uma segurança de que a gente pode, de fato, estender essa iniciativa para os contratos de concessão, assim como a curva do AVI, do uso do automático, também aumentou bastante, né? Saindo de 59%, chegando a 75%, e considerando que esse é um trecho que tem bastante usuário não frequente, né? Uma região costeira, uma região que usa muito utilizada para turismo, né? Inclusive lá tem uma tarifa
diferenciada nos finais de semana. E ali, então, nós estamos colhendo esses resultados que agora a ideia é estender para outros contratos de concessão. E, do ponto de vista regulatório, os novos contratos, que mesmo que tenham sido modelados ainda com praças tradicionais, a gente não pretende mais instalar novas praças de pedágio. Nós já temos deliberado recentemente uma instrução, né, para a superintendência competente que possa promover a adesão ao sistema de free flow já diretamente, substituindo as praças originais modeladas, né? Então esse é um primeiro passo de migração para que todo o nosso sistema, então a partir das novas concessões, BR-381, né, as praças novas do Paraná, novas concessões que estamos fazendo agora recentemente, do ano passado, já possam começar a operar em free flow. E a partir daí a gente também faz a discussão da migração definitiva dos contratos, né, que está em curso também uma audiência pública, cujo resultado será uma resolução que permitirá a migração, inclusive com a colocação de outros pontos de cobrança, né, dentro da rodovia. Então a gente passa a ter a tecnologia de free flow num curto prazo. A gente imagina que algo como 3 anos, né, a gente esteja nesse processo todo de conversão para o sistema free flow, então começando por essas novas concessões e se alastrando por todo o nosso sistema, né? Então é uma perspectiva que vai trazer diversos benefícios para o usuário, né? A gente tem um benefício de redução de emissões de carbono, que é bastante importante, né, que a gente consegue mais de 90% das emissões daquela situação de frenagem, né, em parada em praças de pedágio. E temos diversas outras facilidades para o usuário, né, e um usuário que ele começa a ter essa relação e engajamento de ter uma relação comercial prévia com a concessionária ou com a MAP, justamente, né, existem essas possibilidades de o usuário estar mais dentro do sistema, né, e a gente começa a conhecer ele melhor também, que é um ponto que eu vou puxar um gancho aqui na sequência. Falando também do HS-WIN. O HS-WIN é nosso outro experimento, né, em termos de sandbox, a pesagem em movimento em alta velocidade, vem sendo conduzido pela Superintendência de Cargas da NTT, agora vai passar para uma nova Superintendência de Inovação, né, Sustentabilidade e Inovação, que está sendo constituída agora pela alteração recente do nosso regimento, e também vem aí aproximadamente 2 anos, né, junto à Ecovias do Cerrado, testando as possibilidades de a gente fazer a pesagem de movimento, uma questão bastante crítica para as concessões. De forma geral, a gente tem problemas de deterioração de pavimento, né, bastante severos, pelo descontrole que existe sobre coibir o sobrepeso, né, nos veículos. E o HS-WIN ele vem como potencial grande solucionador dessa questão. Havia bastante dúvida quanto à precisão dos equipamentos e hoje a gente já passa pelas fases de homologação, né, junto ao Inmetro. A gente tem já um sistema homologado ali para a Ecovias do Cerrado e o próximo passo, né, verificando que a gente tem precisão, que a gente consegue fazer a ferição. Hoje o contrato também já permite que se faça a autuação remota, né, então o próximo passo é estender isso para todo o sistema, né, e aí a gente tem a possibilidade de cobrir mais pontos, né, do que a gente teria com os PPVs tradicionais, a pesagem em baixa velocidade, a pesagem de precisão. Nós já colocávamos a seletiva, né, em velocidade da via, mas ela tem uma configuração diferente do que a gente coloca no sistema do HS-WIN. Você tem todo um trabalho de pavimento diferente, a colocação de sensores, tem uma leitura do perfil do veículo, né, cruzamento com informações de câmeras, para a gente ter a solução que possa ser homologável, né? E, inclusive, essa foi uma solução, né, proposta pela Ecorodovias em parceria com uma empresa de tecnologia, e poderiam existir outras com particularidades, mas que atendam essa capacidade de precisão ali que está em mais de 97%, né, que a gente coletou para conseguir fazer a homologação dos sistemas. E note que a partir daí a gente prolifera os pontos de cobrança, né, consegue trazer maior controle então desse tráfego, e começamos a montar, juntamente com outras tendências também aqui, uma nuvem de dados sobre esses usuários, né, que vão passar então em mais pontos de pórticos de free flow, podem estar associados a HS-WIN, mas também HS-WIN em maior distribuição, né, dentro da via. E temos a conectividade também, como um norte. Nos nossos contratos mais recentes estão saindo todos com 4G, que tem sido feito em parceria com operadoras de telefonia, né, e isso a gente consegue começar a ter uma gama de informações maiores que vão alimentando um sistema que hoje já tem também uma gestão de ativos dentro dele. Então, todos os equipamentos, câmeras da rodovia, sensores estão conectados nessa gestão de ativos. Você tem um domínio dos seus recursos também
dentro da rodovia, e a gente começa a ter um uso interessante, né, dessas possibilidades, cruzando todas essas informações, até para o uso de recursos operacionais, poder otimizar, né, o disparo de atendimentos, médico, mecânico. Então a gente vê com muito bons olhos a incorporação das tecnologias para que o usuário, de fato, ele tenha uma experiência melhor na rodovia. A gente tem uma preservação maior do pavimento com HS Win, e tudo isso trabalhando em conjunto, gerando essa massa de dados que vai poder ser aproveitada, né? Então, os nossos próximos contratos estão saindo, e a Infra SA, o BNDES, estamos já trabalhando com eles, com o BID, os estruturadores de projeto, para que eles já saiam os futuros projetos, tanto com Free Flow, como com os pontos de HS Win já colocados, todos com conectividade, com gestão de ativos, para que a gente tenha esse estado da arte e vá eventualmente incorporando também novas possibilidades, né, com o uso de tecnologias como inteligência artificial, enfim. Já existe o DAI, né, a detecção automática de incidentes, mas trabalhar ainda melhor essas informações no comportamento do usuário da via. A gente vê essa como uma tendência aí para o futuro. Nós percebemos que a incorporação dessas tecnologias, elas estão muito, digamos assim, alinhadas a um aumento ou a intenção de ganhos de eficiência operacional, e que repercute, como você tem colocado aqui, no usuário final, né? O usuário final da via é aquele que realmente também vai ter que perceber esses ganhos de eficiência operacional. Você já falou um pouco sobre ações, né, junto aos usuários finais, mas tem alguma campanha ou a possibilidade de criação de novos serviços, algo que possa efetivamente engajar o usuário, né, e que facilite a absorção dele dessas novas tecnologias, né, porque nós temos aí uma malha bastante extensa que passa por diversas realidades do país, né? Então, malhas viárias que estão aqui no Sudeste têm realidades muito distantes de malhas que estão ali no Centro-Oeste, no Nordeste. Então, como é que fica esse convencimento, esse engajamento do usuário, dele perceber essas eficiências operacionais que estão sendo, que podem ser produzidas, né, a partir dessas incorporações tecnológicas, e que ele ali esteja também apto, né, e aberto a fazer uso desses novos serviços, né, que a gente vem aí agregando nos contratos e nas modelagens de concessão. Então, o próprio fornecimento de uma tecnologia de conectividade ali já é um convite para que o usuário ele possa estar o tempo todo conectado, né, junto à concessionária. Então, ele tem o próprio acionamento de atendimentos via 4G. Mas também nós temos aplicativo, né? Nós temos meios de que ele possa também se relacionar. Então, tanto para fazer o seu próprio pagamento de tarifa de pedágio, né? A gente não depender de totens ao longo da rodovia, a gente ter, então, ele engajado em que ele pode acessar informações, ele pode ter outra percepção e fruição daquele serviço, né? E sempre pensando pelo lado da interoperabilidade. A gente entende que um Free Flow, por exemplo, ele deve ter os seus meios de satisfação ali do pagamento indissociado do que seria uma concessão estadual ou uma federal, né? Você tem que ter ali uma plataforma comum em que o usuário ele consiga ter facilidade de acesso e possa, então, fazer o seu cadastro, né? Fazer um pagamento de tarifa de pedágio e acessar demais informações. Então, é algo que a gente vem conversando também bastante junto ao setor de concessões de rodovias, à BCR, aos próprios concessionários, em como trazer uma experiência mais agradável ao usuário e que ele perceba também que essas informações que ele compartilha ao utilizar esses sistemas, né, ao ser registrado numa câmera por meio de um OCR, a ter sua velocidade média possivelmente controlada, ele vai ajudar para que os atendimentos sejam mais eficientes, de fato, né, que a gente consiga chegar com o nosso atendimento médico-mecânico, talvez sem ele nem precisar acionar o próprio uso do aplicativo para comunicar essa ocorrência, né? Então, essa eficiência é o que a gente espera no final das contas, né? Um usuário que entenda como está funcionando a operação e que se sinta muito bem atendido e não precise se preocupar com o serviço, né? Que a gente fala que é aquela ideia de Netflix, assim, ele está ali, ele tem aquela assinatura e ele sabe que ele vai ter as comodidades e a segurança, né, o conforto todo ao fazer o usufruto da rodovia. Muito bom. Eu vou passar agora a palavra para o Antônio Carlos, que é gerente de operações de pedágios, né, da Capsch. Vai também fazer aqui uma apresentação para nós, falar um pouco de tecnologia, né? E na sequência a gente continua no debate.
Muito boa tarde a todos. Primeiramente agradecer a P3C, em nome da CAPES, pela oportunidade aqui de apresentar um pouquinho das soluções da CAPES, né? Pegando o gancho aqui da Jamile e do Marcelo, do que a CAPES tem hoje, que já juntou todas essas informações, né? E trouxe um portfólio de sistemas, né? Que trazem essa viabilidade de juntar os dados tanto de cidades quanto de rodovias. Então, a gente aqui coloca alguns exemplos do intersecções inteligentes, do próprio Dynac, que é controle de túneis, né? O Free Flow, gestão de tags, gestão de demanda, né? Gestão de tráfego das cidades, que é o EcoTraffics, né? Que é a nossa grande ferramenta de operação de cidades e rodovias, né? E também vias de alta ocupação, né? Então, aqui é um pouco do portfólio, né? Que a CAPES consegue juntar todos esses dados, né? E trazer dentro de plataformas distintas, né? A partir daí, nós temos a solução EcoTraffics, que ela consegue juntar informações de serviço de emergência, informações relacionadas a serviço de infraestrutura, toda a parte de centro de controle, né? A parte de broadcast de informação, quem vai receber essa informação, quem pode utilizar essa informação, né? Então a CAPES consegue juntar todas essas informações, porém aqui ela ainda pode estar um pouco desordenada. A gente tem vários momentos ali, vários locais que a gente obtém esses dados, né? Como a Jamile até comentou, só que aqui não tem ainda aquela organização, né? Então a CAPES ela já está trabalhando numa plataforma de dados de mobilidade, que é o MDP, né? Que já temos implementado em alguns países como Austrália, Estados Unidos, Madrid, né? Espanha, onde a gente consegue obter o input de várias informações de várias áreas de cidades, rodovias, infraestrutura, e com essas informações a gente consegue ter os dados brutos, ter os dados normalizados, né? E ter os dados processados e calculados. E a partir daí a gente pode oferecer esses dados para desenvolvedores, tratar esses dados e enriquecer mais essas informações, né? A gente pode entregar esses dados num aplicativo móvel de uma cidade, de uma rodovia, né? E que nesse caso seriam os consumidores desses dados, tá? Então aqui seria todo um fluxo que a gente consegue entregar em vários módulos desse MDP. Aqui é um exemplo, ele vai ficar um pouquinho escondidinho ali, mas a gente consegue fazer a medição de desempenho com as informações que ele consome, né? Então a gente consegue criar aquele mapa de calor, consegue verificar alguns eventos específicos que ocorrem durante o dia, né? As variações de dias de semana, variações das cidades que ocorrem e nas estradas, né? Algum acidente que vai impactar naquele fluxo constante que deveria estar permanente, e houve aquela variação. Então o mapa de calor, o gráfico possui variações, o sistema dá alertas, né? E sempre tem a necessidade de uma operação, de um humano, né? Tomar aqueles dados e decidir e tomar uma decisão sobre os dados que a inteligência artificial, que o sistema obteve, né? Também temos a parte de origem e destino, né? Então a gente consegue, através de Bluetooth, através de tag, através de o MAC address de celulares, do próprios rádio, né? do Bluetooth, a gente consegue obter informações, e a partir dessas informações a gente criar um mapa de origem e destino dentro de uma cidade, dentro de uma rodovia. Basicamente seria inicialmente essa parte que a gente queria demonstrar, né? Aqui eu vou passar para a Lilian de volta. Muito bom, Antônio. Eu gostei muito aí na apresentação que você colocou que mobilidade é dado, né? E na verdade, mobilidade, além de dado, ele é comportamento do usuário. Os dados são produzidos a partir do comportamento do usuário, né? Então, hoje tem muita tecnologia que promove análises de comportamentos, que aí geram os dados onde a gente consegue habilitar várias soluções em plataformas como essa que você apresentou aqui da CAPES, né?
assim, na sua opinião ou na experiência que vocês desenvolvem na CAPES, a infraestrutura existente no país hoje, né, para a gente ter, digamos assim, plataformas como essa sendo instaladas, né, sendo implementadas, como está hoje a infraestrutura tecnológica assim, nas nossas diversas realidades no país, o que ela precisaria de atualização, sensores, assim, como que a gente teria assim, os impactos ou os desafios para implantar uma plataforma desse tipo? Isso. O que eu visualizo seria o input de dados, né? Então é importante que a infraestrutura esteja preparada para esse input. Então o FreeFlow geram dados, né? O sistema de cidade geram dados, sistemas de polícia, né? Ambulância, serviços sociais, eles geram dados. Então entendo que essa infraestrutura deveríamos partir para um sistema de integração, né? Uma API que exista, por exemplo, ABS, que possa organizar esses dados e formar integrações para essa... Eu acho que o microfone do Antônio aqui está falhando. Ou está com alguma interferência. Oi, me escuta? Pronto, agora está ótimo. Então, como eu estava falando, com relação... temos os dados, temos que verificar o meio de integrá-los às soluções, né? Existem plataformas, como que eu demonstrei agora, e essas plataformas podem consumir e esses dados estão espalhados, como eu comentei agora. Então a gente organizar esses dados e a partir dessa plataforma a gente juntar todos esses dados. Então realmente demanda uma necessidade de cada organismo, existe um padrão, um standard, uma estandarização, né, para que a gente consiga ter essas integrações, né, e possam consumir esses dados, né. Temos soluções já integradas a radares, integradas a câmeras, né, cidades inteligentes, cerco de cidades. Então, através disso, a gente consegue consumir e alimentar a população com esses dados. Eu entendo que exige governança e padronização. A gente fala aqui de um ecossistema, né? O Marcelo também falou, a criação de uma nuvem, é um ecossistema de dados, né? Existem já algumas iniciativas no mundo, eu tive acesso a uma iniciativa no governo alemão, que implementou um ecossistema desse de dados, onde há um compartilhamento e com isso você tem colaboração, uso dos dados e pode habilitar plataformas de mobilidade como serviço como essa, né? Agora vou passar a palavra para o Leonardo Schenck, né? A gente fazer aqui um debate, né, sobre principais questões jurídicas enfrentadas na incorporação dessas tecnologias, né, desde o início da sua operação. Leonardo, por favor, com a experiência, o trabalho que você desenvolve, seja como professor, seja como sócio, né, da empresa de advocacia da Terra, assim, o que é que você pode contribuir nesse debate multidisciplinar que nós tivemos aqui, né? Tá ótimo. Boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Sim, né? Eu queria agradecer a organização do evento, em nome do Maurício Portugal e da Paula Faria pelo convite, agradecer a Lilian pela gentilíssima e acurada mediação, os colegas todos aqui de painel. Esse painel é multidisciplinar, um painel que pega, né, que traz desde o momento do desenvolvimento dos softwares, da regulação, e eu trago um pouco da experiência do dia depois da implantação e da perspectiva do usuário da rodovia, da perspectiva dos questionamentos dos órgãos de controle e fiscalização e como é que isso se desemboca e se desenrola no Poder Judiciário e como é que o Poder Judiciário tem hoje desenvolvido ou emprestado, né, ou fortalecido a iniciativa da agência e das empresas na implantação dessas tecnologias. É muito interessante notar, e eu tenho tido a oportunidade de acompanhar a implantação do FreeFlow na BR-101, na Rio Santos, e tudo isso que foi dito aqui é confirmado pela realidade do usuário e pelo temor que a tecnologia causa nos usuários e nas administrações locais e nos órgãos de fiscalização e controle, como é o caso do Ministério Público. Há um consenso de que essa tecnologia toda veio para ficar nas rodovias, assim, não parece haver questionamento nenhum. Todos sabem que o FreeFlow acarreta uma melhoria de fluidez do tráfego, você não precisa parar, diminui a emissão, como
Marcelo disse, diminui também o risco ambiental, você instala um pórtico numa área muito menor e a degradação ambiental é quase nula. Então tudo isso, todos temos essa consciência das melhorias que a tecnologia traz. Mas há um temor também muito grande, e a Lilian tocou nisso há pouco e vocês já se manifestaram, me parece que o principal eixo é o comportamental e o principal eixo que acaba indo parar no Poder Judiciário é um eixo do acesso à informação, do direito do acesso à informação. Como é que aquele usuário que estava acostumado, na hipótese de uma rodovia, estava acostumado a levar o dinheiro ou pagar com cartão de aproximação ou já instalado o tag, como é que ele olhava para a praça física e encarava o pedágio como uma limitação física do seu direito de ir e vir? Isso refletia inclusive nos debates anteriores. Como é que agora ele vai se comportar e ele vai efetuar o pagamento sendo bem informado e adquirindo a consciência de que o não pagamento num prazo determinado pela autoridade de trânsito, isso vai acarretar uma penalidade e um sancionamento. Esse é um principal questionamento que se tem vivido. O Ministério Público Federal, os municípios, todos eles preocupados com o acesso à informação. E o que se tem visto é uma preocupação muito grande da agência, que cobra muito das concessionárias para que essas informações sejam passadas da maneira mais ostensiva, da maneira mais facilitada possível, com campanhas publicitárias, com placas diversas ao longo da rodovia, com diversos mecanismos mesmo, até com aquele, no Waze nós já conhecemos, assim, quando paramos, aparece aquela janelinha com propaganda. Todas essas iniciativas têm sido desenvolvidas, porque a instalação, e eu vou me limitar por enquanto nessa primeira parte da fala ao Free Flow, a instalação dos pórticos de pedágio, de cobrança do pedágio, ele nem sempre, quase sempre, ele não está vinculado ao mesmo local da praça física anterior. A nova modelagem, o Marcelo poderá confirmar depois, ela é um novo momento da modelagem de cobrança de pedágio nas rodovias, parte de estudos muito mais precisos que entende e define, então, a nova localização desses pórticos. Por vezes, isso desloca de município. No Rio de Janeiro, que é o grande eixo, assim, isso aconteceu em inúmeros lugares. A Rio Santos não havia pedágio, então era novidade para todos, mas se pegarmos o trecho da Eco Rio Minas, houve deslocamento da praça de pedágio dentro do município da região metropolitana. E quando você muda o pórtico de cobrança dentro do município, há também uma questão comportamental importantíssima, porque o usuário local, e é uma realidade do Brasil, as rodovias federais serem utilizadas como vias de trânsito, urbano, local. A pessoa sai da sua casa, passa na BR para ir até a escola, volta pela BR. Sempre que há o deslocamento, e surgem uma série de questionamentos pelos municípios e pelos munícipes ali. O primeiro deles, que acarreta quase sempre, é uma tentativa de impedir a instalação do pórtico com embargo de obra municipal. E tem havido por parte do Judiciário um prestígio e o reconhecimento de que se a rodovia é federal e se o pórtico está dentro da faixa de domínio, o município não pode impedir a instalação do pórtico. Um outro questionamento constante, bastante constante e comum que se tem visto, reedita um debate de 20 anos, sobre a isenção para essas pessoas que moram perto da praça, não da praça, olha como estamos todos acostumados a falar praça, mas do pórtico, moram ali perto do pórtico e precisam passar pelo pórtico pelo seu deslocamento diário. São diversas as ações judiciais com o objetivo de impor isenção, porque o contrato de concessão na modelagem moderna não prevê isenção para o usuário local, o usuário chamado usuário frequente. Mas prevê, por outro lado, já com essa iniciativa, um desconto de usuário frequente chamado DUF. E todos os senhores passarão a conviver com essa realidade, porque é um desconto progressivo pelo uso do pórtico, e agora como o pórtico lê a placa no OCR e trata esses dados, ele consegue saber se você passou hoje e voltou, você paga R$5. Se você passa amanhã, segunda vez, 15 vezes dentro do mês, 25 vezes dentro do mês, ele consegue contar a quantidade de passagens do seu carro no pórtico e ele vai aplicando um desconto progressivo na tarifa.
Então, se hoje a primeira passagem é de R$5, dependendo da modelagem, pode ser centavos na 30ª passagem do mês. Essa realidade tem sido bem aprendida e levada ao Poder Judiciário, e o Judiciário tem compreendido de que as isenções são aquelas previstas na modelagem, a modelagem é nova, o desconto para o usuário frequente é uma nova realidade, a tecnologia traz a possibilidade de aplicação desse tipo de desconto, e que já é algo diverso, para eu encerrar essa primeira parte da fala, o que já é algo diverso também do que veremos muito em breve com a instalação do Free Flow aqui no trecho da Dutra em Guarulhos. Não haverá desconto de usuário frequente ali, a marginal não haverá cobrança de pedágio na marginal, mas todo o tráfego local que ingressar na BR vai pagar o pedágio pelo ingresso e é uma tarifa dinâmica. Vejam que evolução. Nós pagamos tarifa fixa nas praças de pedágio nas modelagens atuais. Como disse Marcelo, ela pode alterar sazonalmente e ela fica mais cara nos finais de semana, na realidade da Rio Santos, por exemplo, que é um fluxo turístico. Mas aqui não, haverá uma ideia de controle de tráfego e justiça social nesta ponta de Guarulhos, porque o que se objetiva fazer é, quem deseja utilizar a via expressa, que está vindo da região de São Francisco ali e vindo do Rio de Janeiro, deverá já terá efetuado o pagamento na praça de pedágio, na último pedágio, não pagará mais pelo Free Flow da Dutra, e haverá um controle para quem acessa da via marginal para a via expressa e uma quantificação em tempo real, e falávamos isso depois, Antônio pode comentar, mas uma fixação em tempo real da tarifa dinâmica em razão do fluxo na via central. Se houver muito fluxo de veículos na via central, essa tarifa será elevada para desestimular o uso pelo usuário local, que entra e sai da rodovia nesse fluxo seu diário. É a tecnologia vindo para um capítulo novo de gestão de tráfego e de uma tarifa paga pela quantidade de quilômetros, né, pela utilização em si da via, e não apenas aquela estática fixa pelo pagamento da rodovia, pelo pagamento do uso da rodovia, que não representa, na verdade, a remuneração e não alcança e não consegue cobrar de todos aqueles que efetivamente a utilizam. Isso. Leonardo, a gente tem sempre uma discussão se o transporte é que induz o desenvolvimento ou o desenvolvimento é que induz o transporte, e o transporte chega, né, são criadas infraestruturas, né? E o que nós vemos aí é que tem muitas comunidades que vão ali migrando para próximos à rodovia, onde se fazem negócios, né? Muitas vão ali migrando para proximidades de praças de pedágio, são as pessoas que vão lá trabalhar todo dia, né? Vão em volta de comunidades locais. Essas mudanças tecnológicas, né? Você já abordou um pouco, mas como que fica esse impacto socioeconômico, né, jurídico nessas comunidades locais, nesses comportamentos, assim, um pouco mais de detalhes que você pode nos dar com essa sua experiência? Esse é um ponto excelente, porque a abertura das rodovias e da BR, ela foi indutora do desenvolvimento, e normalmente essas cidades se desenvolvem ou pelo menos se iniciam às margens da rodovia. Não dá não é possível retirá-las dali, e não é possível, sem obras grandes e caras de infraestrutura, abrir hoje novas vias paralelas. É algo que a agência, e o Marcelo poderá, né, melhor explicar, mas é algo que está hoje na pauta do dia. É o tema que a agência tem se preocupado em modelar de modo a criar o menor impacto possível para essas comunidades, e o exemplo que eu trago da Rio Santos é esse. Os estudos de menor impacto social, eles levam à instalação do pórtico fora, tanto quanto possível, do núcleo urbano adensado. Uhum. Então, assim, entre, por exemplo, Itaguaí e Mangaratiba, ou entre Mangaratiba e Paraty, o pórtico está instalado 50 quilômetros depois de onde é o núcleo urbano e 40 e poucos quilômetros antes do próximo. Isso faz com que o usuário que transite 50 quilômetros para ir, 50 para voltar, esteja efetivamente viajando em qualquer cenário do que esse fluxo seu interno puro e simples. Mas é algo, sem dúvida, de preocupação. Esse é o argumento, tá, Lilian? Assim, esse é o argumento legítimo
que o Ministério Público leva, que a Defensoria Pública da União leva, que os municípios levam, que autores populares levam a diversas ações populares. Esse é um argumento legítimo, mas que tem sido compreendido pelo Poder Judiciário e adequado a essas mitigações, como Sim. é o caso do desconto do usuário frequente. Sim. Eu vou, como a gente já está aí faltando, acho que 20 e poucos minutos para o painel, eu vou passar para a segunda rodada, mas pegando o gancho que você deixou, e já citamos aqui o Marcelo, pedir aqui a opinião dele, a visão dele, como que está hoje aí a experiência, né, e as iniciativas que a agência vem conduzindo, né, com relação a esses impactos, né, nas comunidades locais, né, essas mudanças aí de comportamentos, né, que acabam criando ali ou resistências ou facilidades para os usuários da via. Então, aproveitar que o Leonardo deixou várias questões aqui, né, que a gente pode complementar. Então, para falar primeiramente das oportunidades também que são trazidas pelo Free Flow, né? Essa nova tecnologia, ela tem, por exemplo, esse horizonte da gente fazer a gestão dinâmica de tráfego, né? Que é essa possibilidade de controlar os acessos às vias principais, no caso de regiões metropolitanas bastante adensadas, e que você já não tem mais solução se quiser garantir um nível de serviço para o usuário. Não adianta eu colocar uma faixa adicional, 2, 3 faixas adicionais, você tem situações de saturação em que a gente, historicamente, fazia o que era mais rudimentar, fechava os acessos e canalizava para que você não impactasse aquele tráfego de longo curso que vinha passando pela praça de pedágio, que a gente deveria garantir o serviço, né? Hoje a gente tem a tecnologia e a cobrança de tarifa que pode ser feita por meio daí a abertura, né, uma maior permeabilidade, então você abre os acessos ao longo da via. A gente vai ver isso acontecendo esse ano aqui na região, né, de Guarulhos até São Paulo, né, que a gente vai ter a implementação da primeira experiência de gestão dinâmica de tráfego lá na Rio SP, na Dutra. Então permitir que você otimize tanto aquele usuário local que utiliza a marginal, assim como o fluxo de longo curso, né? Então, assim, a gente com essa maior permeabilidade, fazendo novas alças de acesso, conectando de forma melhor, por exemplo, a BR-381 ali, a Fernão Dias, a gente consegue dar um melhor serviço para todos. Então, a gente consegue com isso mitigar um pouco da crítica de que agora estamos cobrando tarifa de pedágio ali na região metropolitana, né? Que é sempre uma discussão bastante sensível. Eu já fiz mais de 60 sessões de audiências públicas, a mais difícil de todas foi em Guarulhos para a implementação desse sistema de pedágio. E agora, às vésperas da implementação, novamente tem ruídos da sociedade com dificuldade de entendimento de que haverá uma opção gratuita e ela é melhor do que essa que existe hoje, que você canaliza e não permite que se entre em todos os pontos da rodovia, né? Então, esse processo, e aí quando a gente abre a possibilidade do Free Flow também, de colocar mais pontos de cobrança, né, você passa por esse contato maior com as bordas das regiões urbanas, possivelmente segregando algum município mais integrado, porque a gente passa então de ter 4, 5 praças de pedágio para ter 15, 20 pórticos, tentando otimizar esse sistema, né? Então os estudos de viabilidade eles já são mais discretizados, né? Você tem mais origens e destino mapeadas para conseguir fazer essa otimização, porque se tão somente a gente implementasse a tecnologia substituindo praça por pórtico, eu teria alguma perda de receita, né? Porque a gente tem minimamente alguma inadimplência, mesmo que ela esteja pequena, né? Os estados estão coletando aí 5%, 4% de inadimplência, alguma perda haveria. Então a gente só consegue compensar isso se de fato a gente começar a pedagiar fluxos que antes utilizavam a rodovia, seus serviços e não contribuíam, né? O tema, o mote das discussões da implementação da Rio Santos foi justamente quando todos pagam menos. E a gente precisa trazer, mesmo que uma cobrança menor, e tentar trazer uma parte desse público. Talvez não seja possível todo, né, porque de fato você tem fluxos de característica muito urbana e a gente politicamente talvez não consiga acessar, né, mas a gente tem oportunidades de otimização com o uso da tecnologia. E aí esses estudos agora mais recentes, eles já trazem então a futura concessão da Ecosul, por exemplo, né, a futura concessão da Via Bahia, que estão sendo modelados agora pela Infra, as concessões novas concessões em Santa Catarina, todos já estão buscando, né, essa otimização com esses estudos mais pormenorizados. E a gente vai passar por um momento de entendimento dos limites disso junto à sociedade, né, de utilizar isso com muita parcimônia, né, com muita cautela,
para que a gente não tenha grandes embates judiciais, né? Que o Leonardo poderia também comentar que certamente será sensível e existe um entendimento do judiciário que também tem que ganhar corpo, né? Também tem que ganhar esses entendimentos que não são muito triviais a priori. Então o desafio aí da implementação do Free Flow, esse momento ele vai ser vivido ao longo dos próximos anos e, como eu falei, em poucos anos, a migração de todo o sistema de praças tradicionais para um sistema complementado, né, com novos pontos de cobrança. Então a gente vai começar a tocar ali usuários que hoje estão com situações consolidadas, 20 anos de concessão em que estão muitos deles acostumados a não pagar em determinados segmentos, né? E esse é um processo, nos parece inexorável, que a gente vai viver e ele vem para o bem, né? Ele vem no final das contas para trazer melhor experiência, reduzir emissões, todas as vantagens que a gente colocou aqui e trazer essa noção de que a gente consegue reduzir no coletivo a tarifa de pedágio para todo mundo. Já caminhando aqui para o fechamento e as impressões finais, mas eu quero pedir aqui uma opinião da Jamile, né? A gente sabe que trabalhar na educação e na aceitação pública dessas tecnologias, né, e a compreensão do usuário de seus benefícios é vital para o sucesso dessas incorporações, né? E falando de sistemas, de software, qual que seria a visão ou a contribuição que a ABS, né, pode dar para esse mercado, né? Olhando esse aspecto de aceitação pública, de educação em cima de tecnologias e de desenvolvimento de software e de sistemas que habilitem esses benefícios para o usuário final. Obrigada pela tua pergunta, mas eu acho que é um desafio bem grande. Assim, a ABS está à disposição para contribuir no que precisar, mas assim, a educação é sempre um desafio, e a gente sabe disso. Cidadania, civilidade. Eu tenho pensado muito nisso no meu dia a dia, assim, às vezes em pequenas coisas, né? Então a gente sabe que é realmente desafiante, mas assim, a gente pode fazer vários trabalhos conjuntos, né? E buscar comunicar, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer, falando dessa importância da melhora da qualidade de vida, da proteção, demonstrando tudo o que está sendo feito, né? E o cuidado, como o Marcelo falou aqui, e para que a gente consiga trazer essas melhorias. Como vocês falaram, por exemplo, de Guarulhos, os desafios, né? A dificuldade de comunicar à sociedade, ver que vai ter um ganho, a gente sabe que é desafiador, né? Então, mas a gente está à disposição no que vocês precisarem. Ótimo, sempre bom contar com uma associação que tem uma história rica, né? Que já esteve, que está aí, né? Enfrentando vários desafios para levar essa indústria de software e de desenvolvimento de sistemas no Brasil, para que o Brasil seja destaque, né? No nosso setor, não só de transporte, mas de TI principalmente, né? Mas aí, Antônio, a gente já caminhando aqui para o final, queria saber um pouco da sua experiência e dos trabalhos, né, que a CAPES desenvolve, explorar um pouco mais essa questão da interoperabilidade, né, padronização, interoperabilidade, não só olhando aqui o Brasil, mas a gente vê hoje, né, nós temos aí diversos estudos das nossas rotas de integração sul-americana, né, e nós sabemos que os outros países não têm as mesmas tecnologias, né, que nem todos os países, né, aqui da América do Sul, América Latina, têm as mesmas tecnologias, né, e nós hoje, né, inclusive a InfraSA, junto ao Ministério de Planejamento e Orçamento e junto também ao Ministério de Agricultura, nós estudamos 5 rotas sul-americanas, né, algumas muito importantes, que abrem aí acessos para os mercados da Ásia, como as rotas do corredor bioceânico, como a Rota Rondon. Então, olhando essa questão de interoperabilidade, não só do mercado Brasil, também integrações com sistemas de segurança pública, eu queria um pouco da contribuição sua, da CAPES como fornecedora de soluções, né? A gente sabe que tem o mercado do Chile, que vocês atuam, né? O que você pode dar aí de experiência para complementar aqui a discussão? Muito obrigado pela pergunta. Hoje a CAPES
ela vem há mais de 20 anos no Chile, né? E até hoje o problema de interoperabilidade, inclusive com placas argentinas, por exemplo, lá é um problema, né? É até uma questão com a Via Sul, né? Se ela passar a ter free flow, será um problema para todos os argentinos, por exemplo, que vão para Florianópolis, para Santa Catarina, passar o verão, né? Porque a gente não tem aquela cobrança entre fronteiras. Então esse é um ponto importante de interoperabilidade que temos que pensar exatamente nas áreas fronteiriças aqui do país, né? E com relação a outros países, nós temos na República Tcheca, nós temos também na Suécia soluções que são para caminhões, por exemplo, que somente trafegam via GPS, que eles somente trafegam que cruzam o país, né, e vão para um país seguinte, né? Então essas soluções eles têm que adquirir um tag ou ter um sistema à parte que eles fazem essa cobrança, né? Essa cobrança também pode ser pela tonelagem, pelo tipo de veículo, exatamente devido às emissões que ele causa no país, só por ele ser um fluxo ali, ter um fluxo interno no país para ele ir a outro país. Então são soluções assim que a Capti já possui, esses sistemas de inteligência para isso, né? E no Brasil eu vejo que poderíamos ter esse avanço com relação a controle fronteiriço, exatamente para a cobrança, né? A placa Mercosul, ela é possível detectar, porém o veículo, quando ele sai do país, ele não tem a capacidade de fazer o pagamento, né? Ele vai fazer o pagamento pelo aplicativo, caso ele tenha ali o desejo de realizar o pagamento, mas que é muitíssimo raro esse tipo de pagamento, né? Eu queria só estender um pouquinho com relação à tarifa, a parte tarifária, né, das soluções de free flow, né? Hoje existe uma questão que às vezes na mídia coloca que o governo está oferando 5 praças de pedágio para 20 pórticos, né? Mas não se divulga que o trecho, né, daquela rodovia, daquela concessão, são 400 quilômetros. Então não importa que quantos centavos ou quantos reais custa o quilômetro rodado ali, que aquela tarifa será dividida, ao invés de 5, será dividida em 20 vezes, né? Então ele vai criar essa justiça tarifária com 20, 30, 40 pórticos, né, que ele se aplica. Então a quantidade de pórticos não é que vai cobrar mais pedágio, né? Então às vezes existe esse erro, né, na divulgação pela mídia, principalmente que estamos implantando 20 pórticos ao invés de 5 praças de pedágio, né? Então é importante a gente também ver como abordar com a sociedade, né, essa questão, exatamente para mostrar, não, eu estou implantando 20, 30, 40, mas você vai pagar R$2 por um trecho bem menor percorrido, né? E com uma justiça tarifária muito maior, além dos descontos que já foi falado aqui. Muito bom, obrigada, Antônio. Leonardo, aqui para a gente você também dar suas impressões. Você falou muito de Free Flow, não falou de HS Win. Tem mais alguma tecnologia que você quer trazer essa visão aí, né, do judiciário, das questões legais, dos debates jurídicos, né, para complementar e a gente seguir já para um encerramento? Obrigado. Agora sim? Tá ótimo. Essas novas tecnologias em rodovias e em outros setores da infraestrutura, elas vão revolucionar também a perspectiva jurídica, e o desafio, como já foi dito aqui, é fazer com que o judiciário compreenda e acompanhe a evolução tecnológica. Nós vamos ver já e o sandbox regulatório do HS Win já emitiu uma notificação de que haverá o início da cobrança das multas, né, pelo veículo com excesso de peso. Nós vamos ver já como será esse comportamento, porque a tecnologia envolve diversos desafios e uma dificuldade de tradução e de comunicação com o judiciário. Na hipótese do HS Win, que é um sistema de pesagem sem posto físico, com balança, ele é por sensores instalados quase sempre no piso. Esses sensores estão sujeitos a intempéries, estão sujeitos a acidentes, estão sujeitos às câmeras de OCR que ficam nos pórticos, elas estão sujeitas também a uma variação de acordo com corrente de vento, por exemplo.
ao vandalismo. Então, assim, a acurácia dessa medição, ela será objeto, por certo, de questionamentos, porque não é algo estático, né? Não é algo que eu aferi uma vez, eu tenho certeza de que a calibração se manterá. Se houver uma rajada de vento muito forte, uma intempérie, como nós temos visto, quem trabalha com o Poder Judiciário, o sistema do Judiciário caiu, há uma página no tribunal que relata as indisponibilidades. Haverá necessidade de conhecer as indisponibilidades para que o debate e o questionamento fique reduzido e possa dar legitimidade para as cobranças efetuadas e para as medições efetuadas nos momentos de normalidade. Tem outros pontos interessantíssimos que virão. Será possível daqui a pouco, e isso já deve estar sem dúvida, né, no foco da agência, deixar de cobrar pedágio por eixo e passar a cobrar pedágio por peso de carga transportada. Também será possível identificar com maior frequência veículos com excesso de peso por eixo, excesso de peso total. E daqui a gente vai ver um reflexo muito importante, que é ter dois reflexos pelo menos. Será possível, com todos esses dados que foram ditos aqui, será possível uma melhor engenharia para a construção de novas rodovias ou para o estabelecimento de plano de manutenção, porque se conhecerá efetivamente qual é o peso e o impacto que aquela rodovia sofre. E haverá a possibilidade de, uma vez colhidos e tratados esses dados, de identificar as nuvens que o Antônio mostrou, de identificar quais são as empresas que mais transportam carga acima do peso, que há um abalo concorrencial no primeiro plano, há um custo marginal social muito grande, porque peso de carga ele é significativo nos acidentes com caminhões, assim, excesso de peso acarreta um risco muito grande. E haverá um passo seguinte, um pouco mais adiante, que é a possibilidade de se identificar infratores, não só para que haja aplicação das penalidades de trânsito, que a autoridade responsável fará, mas também para se conseguir meios de apurar a participação dele no dano causado por pavimento e a sua responsabilidade direta em face do poder público ou do concessionário para reparar esse prejuízo, que é um prejuízo material. Isso tem sido debatido na jurisprudência, o STJ decidiu em repetitivo no final do ano passado sobre esse tema. Então, assim, há um mundo novo já revelado, já estamos vivendo e o judiciário está sempre 2, 3 passos atrás da evolução toda, mas a perspectiva e a confiança é de que avançaremos todos juntos para uma melhor prestação de serviço, para uma melhor distribuição da cobrança das tarifas e uma melhor fluidez do trânsito, né, aqui fechando no nosso painel. E tudo reverte para o custo para o usuário, né? Então, quem sabe trabalhar com bonificação e menos com punição, né? Para a gente bonificar aqueles transportadores, aqueles usuários de via que trabalham dentro, que operam dentro dos limites permitidos e assim preservam o patrimônio e todos os investimentos, né? Enfim, estamos aqui encerrando. Eu gostaria de saber se alguém da plateia tem alguma pergunta, né? Eu sei que a gente pode receber perguntas pelo aplicativo, mas acredito que ainda temos aqui um tempo. Se alguém quiser apresentar alguma pergunta, seja para o Marcelo Fonseca aqui da agência, a Jamile da ABS, o Antônio da CAPES, ou o Leonardo, né, nosso advogado e professor doutor. Se alguém quiser apresentar alguma coisa, a gente está à disposição. Se não, acredito que o debate foi muito interessante. Eu tenho uma série de outras perguntas que, se eu fosse jogar aqui, né, para a gente fazer uma discussão, ia ficar aqui mais 1 hora. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita que nós tivemos aí uma dinâmica, que os assuntos foram tendo uma certa interdisciplinariedade, né, nas falas de cada um. E temos, assim, ainda um bom percurso, né, para fazer nesse papel aí da incorporação das tecnologias, vários avanços importantíssimos da regulação que nós estamos tendo. Então, acho que a gente tem um momento bastante promissor, né? Se alguém quiser fazer uma palavra final, por favor, fique à vontade. Mas eu acho que a gente está concluindo com bastante êxito, né, essa discussão aqui sobre tecnologias para serem incorporadas em rodovias, né, e um novo ciclo de concessões.
Lilian, agradecer a tua moderação e aos colegas aqui, um prazer em conhecê-los. Muito obrigada a todos. Da mesma maneira aqui, eu acho que para mim também é um aprendizado aqui estar com os colegas, agradecer a oportunidade, a Lília aqui pela moderação também. É sempre bom poder compartilhar as tendências, né, o que a gente está vendo ali na sequência, e sabemos que temos muito a construir para a gente chegar nesse horizonte que está se avizinhando, aí, que a gente já visualiza, mas muito trabalho pela frente. Mas agradecer aqui a oportunidade, todos que nos acompanharam também. Quero parabenizar a Lília pela moderação, foi excelente. E agradecer a todos que ainda permanecem aqui e que aproveitaram esse debate, né, de vários assuntos. E muito obrigado pela oportunidade também. Bom, só agradecer também a Lilian, a organização do evento e a todos vocês, que possamos voltar todos bem para casa, pagando o pedágio com o Free Flow, quem passar por ele, né, assim, sem retenção de tráfego, e que assim possamos viver bem e melhor. Muito obrigado.